Olá, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu pensei num assunto para conversar com vocês que eu considero bem interessante e talvez possa ser a dúvida de alguns de vocês. Então, por exemplo, meu pai desencarnou há cerca de um ano. E pouco tempo depois do desencarne do meu pai, a minha esposa veio a engravidar. Esse filho que a minha esposa está esperando pode ser o espírito do meu pai, pode ser o meu pai? Então, talvez essa seja a dúvida de algumas pessoas. E sobre esse detalhe eu gostaria de trocar aí algumas informações com vocês. Bom, nós, quando encarnados, nós passamos pelo plano físico 70, 80, uma média, né, de 70, 80, 90 anos, por aí, né? E, na verdade, a vida, a nossa existência no plano físico, ela é muito breve, ela é muito rápida. Nós, quando encarnados, não temos essa sensação. Parece assim que 70 anos, 80 anos, parece que é muito tempo, né? A gente às vezes tem essa sensação. Mas a real vida do espírito é no plano espiritual. Nós reencarnamos, vestimos essa vestimenta física com o propósito de resgatarmos, de aprendermos, de nos aperfeiçoarmos. A vida no plano físico, até pela questão da densidade, né, da matéria, do plano, ela termina sendo um grande desafio para todos nós. E quando encarnados, nós sentimos o tempo de uma forma diferente de quando nós estamos desencarnados. O que para o espírito encarnado, 70, 80, 90 anos, é muito tempo, para o espírito desencarnado, um século, 2 séculos, 3 séculos é um abrir e fechar de olhos. Certo? Então, partindo desse esclarecimento, quando um espírito desencarna e volta para a pátria espiritual, ele passa, na grande maioria das vezes, quando encaminhado para colônias espirituais, para postos de socorro, para hospitais na espiritualidade, esses espíritos que desencarnam passam por tratamentos. Então, passam por tratamentos onde esses tratamentos atingem e funcionam diretamente nos corpos energéticos daquele espírito. Muitas vezes é extremamente necessário, né, estes tratamentos, porque o espírito, quando volta para o plano espiritual, dependendo do motivo do desencarne, dependendo da idade, já tem ali alguns resquícios, se estava muito doente, então o processo de recuperação desses corpos energéticos é mais detalhado, precisa de muita atenção dos socorristas, dos médicos da espiritualidade, até que possam deixar aquele espírito, com os corpos energéticos daquele espírito, recuperados, certo? E, na verdade, depende muito de espírito para espírito. Tem espíritos que, quando desencarnam, pouco tempo depois que se encontram nos hospitais, nas colônias, enfim, recebendo algum tipo de socorro, alguns, pouco tempo depois do desencarne, já
conseguem se dar conta do que aconteceu, né? Já conseguem perceber muitas vezes que desencarnaram, como desencarnaram, né? Outros ficam um bom tempo em processos, em tratamentos de sonoterapia, em processos, em tratamentos onde vai e volta ali no processo de consciência, adormecem muito, né? Outros recebem outros tipos de tratamento, porque um ou outro corpo energético ficou muito debilitado, certo? Então, só que esse tempo vivido no plano espiritual, para o espírito que está recebendo o tratamento, pode ser 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos, que corresponderiam aos nossos anos terrestres, né? Então, e depois, né, que passam pelos tratamentos, que passam pelos processos de recuperação, né, para que o espírito possa ficar bem equilibrado, bem harmonizado energeticamente, emocionalmente, porque dependendo muitas vezes do tipo do desencarne, aquele espírito fica fragilizado emocionalmente. Então, dependendo, certo, da condição desse espírito, vai demorar mais ou menos tempo. Além disso, muitos espíritos, depois que passam por esses tratamentos, eles então se lançam a estudar, a trabalhar nas colônias espirituais, na espiritualidade, se juntam a grupos, muitas vezes de socorristas, e vão se lançar a auxiliar, a ajudar outros espíritos, tanto desencarnados quanto os encarnados. Então, com relação à pergunta que eu lancei inicialmente, se, puxa vida, se o meu pai desencarnou há mais ou menos 1 ano, a minha esposa engravidou faz pouco tempo, nesse período aí de 1 ano do desencarne do meu pai, o filho que a minha esposa está esperando pode ser meu pai? Queridos, é muito pouco provável que isso aconteça. É impossível? Não é. Mas é muito pouco provável. Normalmente, também tem mais um detalhe. Um espírito, quando tem uma programação para reencarnar, normalmente ele se prepara durante um tempo antes que isso possa acontecer. Então, muitas vezes, aquele espírito que vai reencarnar, ele passa por uma planificação reencarnatória, isso eu já falei com vocês algumas vezes, e essa planificação reencarnatória acontece junto com os coordenadores, né, da espiritualidade, que estão ligados a esse processo de auxílio ali na programação reencarnatória. E quando o espírito está desencarnado, se preparando para o reencarne, e muito antes disso, depois que recebeu atendimento após a última encarnação e que pôde passar por um processo de organização nos corpos energéticos, que pôde passar por estudos, por aperfeiçoamento, nesse meio tempo, o espírito vai tendo uma expansão de consciência. Então vai se abrindo a consciência desse espírito e ele vai percebendo e sentindo a necessidade, ele mesmo, de questões que ele precisa ou que ele deseja em termos de aprimoramento, em termos de crescimento, em termos de resgate, né, em termos de missão. Aí cada espírito tem ali a sua escolha e a sua possibilidade, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, esse espírito passa um tempo também ali se preparando para uma próxima encarnação. Então, por isso, termina sendo bem pouco provável que um espírito que desencarnou num período de 1 ano já faça um retorno tão imediato,
para o plano físico através da reencarnação. Tá certo? Então eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de esclarecimento para vocês com relação a essa questão, que pode ser a dúvida de alguns de vocês. E espero que eu tenha aí conseguido levar de forma clara essas informações. Desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, uma noite cheia de paz, cheia de luz e muito amor. Fiquem em paz, hoje e sempre. Que assim seja.